Aula de homilética e oratória, a partir da página 35, vícios de postura. Quando pensamos em vício, nós estamos pensando em atitudes inadequadas, impróprias, que adotamos em nossas vidas. Geralmente pensamos em hábitos como atitudes positivas e vícios como atitudes negativas e defeitos que adotamos em nossa caminhada. Quando pensamos em vícios de postura, nós estamos pensando naqueles defeitos, naquelas atitudes impróprias que os pregadores tomam quando eles estão diante de um auditório para comunicar-lhes a verdade da palavra de Deus. Esses defeitos de expressão corporal, esses defeitos de gesticulação, estes defeitos que se manifestam quando apresentamos a mensagem da palavra de Deus, podem se tornar tão evidentes que eles acabam escondendo ou impedindo as pessoas de ouvirem a nossa mensagem. As pessoas ficam tão impressionadas com aquilo que fazemos que deixam de ouvir a mensagem que temos a lhes transmitir. Quando pensamos nesses vícios de postura, pensamos naquelas práticas que prejudicam a comunicação da mensagem da palavra de Deus. Podemos identificá-las pensando em alguns tipos de pregadores. Por exemplo, temos o pregador extravagante, é aquela pessoa que prega e é exagerado nos seus atos, tem atos que são atos e maneiras de se expressar corporalmente que são exagerados, que vão muito além do necessário. É aquela pessoa que ela prega de tal maneira com atitudes, gestos tão amplos, tão característicos, tão intensos, que acaba chegando mesmo ao ponto do ridículo e fazem com que o auditório deixe de prestar atenção na sua mensagem e comece a observar os seus gestos, a sua maneira de proceder lá no púlpito. Temos de ter cuidado com isso. Existe também o pregador imóvel. É o contrário do pregador extravagante, porque é aquele pregador que ele fica basicamente imóvel, que nele você percebe apenas os seus lábios se mexendo. Algumas vezes isso é fruto do temor, do nervosismo, e até mesmo essas pessoas algumas vezes se agarram ao púlpito por estarem dominadas pelo medo e pela tensão nervosa. Mas esse pregador, de igual modo, ele atrapalha um pouco a comunicação do evangelho, porque as pessoas não veem na sua vida a expressão daquela mensagem que ele transmite. Seus gestos, quando ocorrem, são muitas vezes, como diz a nossa apostila, bruscos, inesperados, sem harmonia com aquilo que está sendo dito. O pregador robô é uma variação do pregador imóvel. É aquele que tem gestos mecânicos, gestos que são sempre repetitivos, tá? Ele tem gestos muito contidos e, exatamente como diz o texto, parece que ele é um autômato, alguém que foi programado para fazer algum tipo de coisa e a repete incansavelmente. Existe o pregador com orgulho, com expressão orgulhosa. É aquele pregador que perdeu a sua humildade. Então é um homem cheio de si, que geralmente ele prega como se a mensagem fosse para os outros e não para ele. Ele prega como se as pessoas precisassem daquilo, mas ele já estivesse em um outro estágio, em um outro nível da vida espiritual, e então, por essa razão, ele pode acusar, ele pode censurar, ele pode colocar o dedo em riste na direção das pessoas, ele pode dizer a elas que elas têm de mudar, e as pessoas olham para ele e sentem nele exatamente esse orgulho, essa arrogância, essa postura de alguém que se considera melhor do que todos os outros. No púlpito é preciso empatia.
E se as pessoas acham que você é melhor do que elas, você já fechou esse canal de comunicação com as pessoas. E muitas vezes, ao invés das pessoas ouvirem a sua mensagem, elas começarão a medir se você de fato tem a autoridade para falar o que você fala, da maneira como você fala, e dessa maneira a sua pregação estará prejudicada. Existe o pregador complexado, é aquela pessoa que tem falta de confiança em si mesmo. É a pessoa que acha que ele é completamente inadequado para aquela missão, que Deus não deveria colocá-lo ali, mas ele está cumprindo aquela missão por uma questão apenas de obediência, de constrangimento diante do Senhor. Essa insegurança, ela é vista quando ele prega a palavra de Deus, porque as pessoas começam a perceber nos seus atos, geralmente contidos, geralmente tímidos, na maneira como ele prega sem convicção a mensagem de Deus, a sua insegurança. E quando as pessoas percebem insegurança no coração do pregador, elas começam a rejeitar a mensagem do Evangelho. Porque se aquela mensagem não é algo que traz paz, ânimo, vigor ao coração do pregador, como poderá transformar a vida dos seus ouvintes? O pregador tem de ser alguém que seja dominado pela mensagem que prega. Ele deve estar seguro daquilo que ele estará falando. Ele deve ser uma pessoa que tenha consciência plena de que a mensagem que ele está entregando é importante para a vida das pessoas e pode transformar a vida das pessoas. E essa segurança deve levá-lo a pregar a palavra com paixão e com ardor celestial. Então, o pregador do Evangelho, ele não pode ser uma pessoa que se sinta complexada naquele momento. Não. Ele deve trabalhar o seu coração diante do Senhor, ele deve revestir-se da força do Senhor, ele deve encher-se do Espírito do Senhor, ele não deve ser um homem que se torne arrogante, por isso ele deve ser cheio do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor habita e conduz à humildade. E ele deve também ser uma pessoa que tenha consciência de que ele está ali para fazer aquela obra que Deus lhe deu para realizar e que Deus o abençoará na sua realização. É preciso que o pregador tenha essa atitude. Ele nem se considerará inferior a ninguém, nem superior a ninguém. Mas com humildade, ele terá consciência das suas limitações, das suas capacidades e colocará toda a sua vida à disposição do Senhor, sobretudo naquele momento da pregação do Evangelho. Existe o pregador dançante, é aquele que é exagerado nas expressões e ele tem inclusive um certo descontrole dos seus movimentos, porque geralmente é um pregador que é dominado pela emoção e que como que deixa de lado o seu lado racional. É aquele pregador que, quando está pregando o Evangelho, parece desconectar emoção e razão. Então, quando ele prega, ele começa a dar espaço pleno às suas emoções. E então ele começa a agir, a gesticular de uma maneira muitas vezes desconexa com a mensagem que ele prega. Não é errado você ser tomado pelas emoções enquanto prega. Isso, inclusive, é muito bom, porque quando você está pregando, você está por inteiro diante de Deus e diante da sua congregação. Mas é preciso que exista um pleno equilíbrio entre emoção, entre razão, entre vontade, quando você está pregando o Evangelho, para que todas essas forças cooperem para o sucesso da sua mensagem. Existe o pregador deseducado, é aquela pessoa que parece que se sente tremendamente em casa no púlpito. É como se o púlpito fosse o quintal da sua casa.
e então ali no púlpito ele procede de uma maneira muitas das vezes deselegante para com o seu auditório. É aquela pessoa que se descuida das boas maneiras no púlpito. Falta-lhe bons modos quando está ali no púlpito. Falta-lhe a percepção de que o púlpito é um local onde Deus trata com a vida dos homens, onde Deus trata com a alma dos homens. Falta-lhe a percepção de que o púlpito é um local onde ele deve se portar de modo elegante e educado para com os seus irmãos em Cristo, até porque no púlpito ele está na vitrine. As pessoas estão olhando para ele para que possam agir da maneira como ele age, porque ele se torna um padrão e referencial para as pessoas. Assim, o pregador deve ter sabedoria para se posicionar no púlpito de maneira adequada. Existem coisas que não devem ser feitas no púlpito. Determinadas atividades, inclusive algumas delas relacionadas com higiene pessoal, não devem ser praticadas no púlpito. Elas têm um outro local para serem praticadas. Existem atitudes com relação à maneira como você senta-se no púlpito, a maneira como você se porta no púlpito, que devem ser respeitadas. Existem questões relacionadas ao seu relacionamento com as pessoas que estão ali no púlpito. É muito inadequado quando o pregador está durante o culto todo conversando com um e com outro irmão durante a hora do culto. O pregador, ele deve ter sabedoria para agir enquanto está ali no púlpito, para que ele seja uma fonte de estímulo e encorajamento para todas as pessoas que o estiverem ouvindo. A homilética, nosso novo ponto 8, a homilética aprimora a comunicação verbal e oral. Há uma definição muito bonita de pregação que foi feita por Philip Brooks, um pregador do passado. E ele disse que a pregação é a comunicação da verdade através da personalidade. A pregação é a comunicação da verdade de um homem para outros homens. Então, aqui você tem uma ênfase muito clara em comunicação. Pregar é comunicar a verdade. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: Reinaldo, por que pregar se não é para sermos entendidos? Então, pregar é isso, é você comunicar a verdade de tal maneira que as pessoas possam entender a verdade e possam reagir a ela praticando-a em suas vidas diárias. Tá? Para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a teoria da comunicação. E a teoria da comunicação, ela diz que não basta que você fale. É preciso que você fale de tal maneira que a sua mensagem, você que é o emissor, possa chegar ao seu receptor, ela possa ser decodificada, possa ser entendida e você tenha um retorno, um feedback nisso, que é a questão da prática, da recepção, da maneira como as pessoas reagirão à luz da sua palavra. Então, na teoria da comunicação, nós destacamos um fato simples. É necessário que o pregador saiba comunicar com eficácia, de modo eficaz, de modo produtivo, de modo adequado, a palavra de Deus. Tá? Para que isso aconteça, o pregador deve ter consciência de 6 elementos que constituem o circuito completo das comunicações verbais. O primeiro elemento é o emissor. Emissor é aquele que produz a mensagem, é aquele que a promove. O emissor é aquele que está transmitindo a sua mensagem. Ele deve ser, de preferência como pregador, tanto a fonte, tá, da origem, quanto aquele que transmite a mensagem. Quando pensamos na pregação do evangelho, nós não pensamos em uma pessoa
preparar a mensagem e outra entregá-la. Não, nós pensamos que aquele que prepara a mensagem é também aquele que a entrega. Dessa maneira, o pregador ele é o emissor da mensagem. É preciso que nós entendamos que o canal que será usado para transmitir a mensagem, o canal primário, será a voz. É com a voz que o pregador comunica a sua mensagem. É claro que se houver uma comunicação televisiva, será a voz e o meio de comunicação. Se houver uma comunicação radiofônica, será a voz e o meio radiofônico que estará sendo usado. Mas o meio essencial é a voz. O vocabulário é o terceiro elemento. O pregador, quando ele prega, ele deve ter um vocabulário rico, variado, adequado ao seu auditório, um vocabulário que seja nobre, sem palavras inadequadas, sem palavras ambíguas, sem palavras que sejam grosseiras e que seja também um vocabulário sadio. Nós devemos pregar a sã doutrina com palavras sãs, evitando palavras chulas, palavras baixas, palavras torpes na comunicação da mensagem do Evangelho. É claro que o pregador ele não deve ser uma pessoa que se exiba para a congregação usando um vocabulário que esteja lá no alto que ninguém entenda. Não. Mas ele também não deve ser uma pessoa que fale um vocabulário tão baixo, tão rés do chão, que as pessoas não se sintam estimuladas a crescer. Ele deve encontrar o equilíbrio e ele deve transmitir a mensagem de modo que ela seja compreendida pelas pessoas e que desafie as pessoas a crescerem em todos os níveis, inclusive na questão do seu vocabulário pessoal. A expressão corporal é um elemento que vai acompanhar a voz. Se você falar apenas a mensagem, a sua comunicação será aí algo em torno, a compreensão da sua mensagem, melhor falando, será algo em torno aí de 15%, 20%, talvez 30%. Agora, se você acrescentar a voz, também a expressão corporal, essa transmissão da mensagem, comunicação da mensagem, apreensão da mensagem, retenção da mensagem, aumentará. E alguns falam que ela chega aí até a 50%, talvez até um pouco mais disso. Então, meu amado, entenda isso. A comunicação ela é feita com a voz e com o nosso gesticular, com a nossa expressão corporal. Então, aprenda a falar com o seu corpo. Aprenda a falar com seus olhos, aprenda a falar com suas mãos, aprenda a usar todo o seu corpo na transmissão da mensagem. Dessa maneira, você fortalecerá a transmissão da palavra de Deus e a comunicação da mensagem para os seus ouvintes. É preciso que você lembre também que existem os decodificadores. O que é o decodificador? Os decodificadores podem ser definidos como os receptores, ou seja, os ouvintes. Então, os decodificadores são aquelas pessoas que recebem a mensagem e que devem ser capazes de compreendê-la. Por isso que é tão importante que o seu vocabulário seja adequado ao seu auditório. Porque quando você comunica a mensagem, é importante que os decodificadores, aquelas pessoas que receberão a mensagem, os receptores, eles compreendam aquilo que você falou. Para que, tendo compreendido o que você falou, eles possam aplicar essa mensagem à sua própria vida. Se você fala de maneira que os seus receptores não entendem a mensagem, não há nenhum sucesso na comunicação. Mas quando você fala e as pessoas compreendem aquilo que você falou, elas decodificam, elas então podem entender adequadamente a sua palavra. Lembre-se que sempre haverá ruídos de comunicação. Existem expressões que você usa que são entendidas de maneira inadequada por aquelas pessoas que recebem a mensagem. Esses são os ruídos de comunicação. O que fazer? É preciso você conhecer bem o seu auditório, entender a maneira como ele pensa, para que você possa comunicar a mensagem removendo ao máximo a existência de ruídos de comunicação. Um dos meus professores no seminário certa vez contou-nos uma história que se aplica muito bem a isso que nós temos pensado aqui.
Ele era líder da nossa Junta de Missões Nacionais e era chamado para pregar em todo o Brasil. O único pedido que ele fazia quando ele ia pregar em cidades distantes era que ele pudesse chegar algumas horas antes do momento em que ele pregaria. Por que ele faria isso? Porque ele chegava cedo naquelas cidades, ele buscava então uma praça na cidade onde existisse um afluxo adequado de pessoas e ele ficava ali naquela praça por algumas horas conversando com as pessoas da cidade. Por que ele fazia isso? Para conhecer o vocabulário daquelas pessoas, para saber que significado elas davam a determinadas palavras. Então, com isso, ele reduzia o risco desses ruídos de comunicação. E assim, quando ele pregava, aquelas palavras que ele usava eram palavras que eram selecionadas por ele. É claro que algumas palavras que tinham um sentido diferente, talvez até um sentido pejorativo ou inadequado, em nossa expressão aqui da cidade do Rio de Janeiro, onde ele morava, ele evitava. Para quê? Para que não ofendesse aquela congregação e para dessa maneira evitar esses ruídos na comunicação. É preciso também que o pregador se lembre que existe a necessidade de uma resposta. Esse é o último elemento da comunicação. A comunicação exige uma resposta. A médio e longo prazo, a resposta que nós teremos à comunicação da mensagem será ver os nossos ouvintes praticando aquilo que nós ensinamos com a mensagem da palavra de Deus. Assim nós saberemos que a nossa mensagem está sendo compreendida e praticada. Mas também existe uma resposta de curto prazo, porque quando o pregador está pregando, ele percebe na fisionomia das pessoas se elas estão entendendo a mensagem dele ou se elas estão, como nós dizemos na gíria, boiando. Se elas estão ativamente bebendo do seu ensino ou se aquele ensino não está sendo compreendido. Algumas vezes o vocabulário do pregador é tão elevado que as pessoas não compreendem o que ele fala. Nesse caso, é importante, meu amado, que você reduza um pouco o seu vocabulário, que você reduza um pouco o nível do seu argumento, para que as pessoas possam entender, para que elas possam, pela sua própria fisionomia, você possa perceber que elas estão caminhando contigo e dessa maneira elas sejam enriquecidas com a mensagem da palavra de Deus.